Olá pessoal, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e chegamos no capítulo 25 e todo esse capítulo vai ser sobre buscai e achareis. Tem alguns subtópicos aqui, temos 3 subtópicos e vamos começar com este aí, que está escrito aí no vídeo: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então vamos pegar aqui primeiro, como sempre, a passagem do Evangelho, que é extraída da Bíblia, do Novo Testamento de Jesus, para ser esclarecida sobre a nova ótica, sobre a nova inteligência da humanidade, Dá uma nova interpretação mais atualizada do que Jesus nos passou. Então, lá em Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e àquele que bata à porta, abrir-se-á. Raciocinando isso de forma bem literal, parece assim: eu vou pedir, vou receber. É só pedir a Deus que Ele dá. Mas isso é ilógico, porque a maioria das vezes a gente pede coisas ruins para o espírito, pensando só nas coisas materiais. Por isso que a gente vai ver a interpretação. E continua aqui esse trecho do Evangelho. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? Então ele disse aqui, maus como sois, Isso aqui depende muito de tradução. Como a gente já disse aqui, as traduções da linguagem original do que foi escrita, a linguagem mais pobre, dá margem a vários tipos, de interpretação, mas aqui está querendo dizer que nós ainda estamos longe da pureza, ainda estamos caminhando muito mais na matéria do que no espírito. Então, se a gente ainda é para eles primitivos e não damos uma serpente quando o filho pede peixe, não damos uma pedra quando o filho pede pão, imagine Deus, que é a perfeição. Então, e agora vamos para a interpretação dos espíritos. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então aqui ele aliou progresso ao trabalho, em todos os sentidos. O sentido mais importante é o sentido espiritual. A gente vai evoluir, a gente vai se melhorar à medida em que a gente trabalha para isso, em que a gente se conhece e a gente põe em prática as coisas da moral, as coisas do amor. Quanto mais a gente focar nesse intuito, mais a gente vai evoluir como espírito. E as coisas da terra é muito óbvio: quanto mais você trabalha, quanto mais você se dedica, mais você progride também materialmente. Então, a gente sabe que o espírito evolui em 2 pilares, moral e intelectual, que podemos dizer também amor e inteligência. Eu prefiro falar amor e inteligência, são as 2 coisas que a gente tem que se desenvolver. E quando a gente se esforça tanto em um como em outro, há o progresso. Esse é o sentido de buscar e acharei. Trabalhe que você conquista. Aqui não está naquela máxima de que a gente tem que se matar de trabalhar materialmente, mas ter foco
ter foco naquilo que se deseja. E aqui a gente está falando de espiritual, porque a gente está estudando o Evangelho de Cristo. Então, quanto mais a gente se esforçar a se desapegar, a botar em prática os ensinamentos do bem, os ensinamentos da caridade, mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai sublimando e mudando a nossa energia, mudando as nossas sintonias. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Então, na infância da humanidade, ele aqui se refere ao início, né? A infância não é o início? Ao início da humanidade, nas cavernas, quando éramos brutos, éramos nós mesmos, quando éramos ainda selvagens. Então, a pequena inteligência que a gente tinha, chamada de inteligência rudimentar, era para procurar comida, se proteger, né, das tempestades, das chuvas, do frio, do calor, e para fugir dos inimigos, que eram os predadores, animais predadores. E às vezes até outros homens que ameaçavam aquele grupo. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante ao melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, o princípio espiritual, quando chega em determinado momento e se inicia a jornada humana, ele começa a desenvolver mais fortemente esse desejo de se melhorar, né? O desejo do melhor, em todos os sentidos. E isso é que vai gradativamente levando ao progresso. E quando ele fala que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, o que é a ciência? Senão o desenvolvimento da inteligência humana, o ser humano, a humanidade, descobrindo as coisas da natureza, desvendando e utilizando a seu favor. É isso que é a ciência. Então, essa ciência, fruto do desenvolvimento da inteligência do homem, vai lhe proporcionando cada vez mais essas coisas melhores e levando ao progresso, pelo menos de um dos pilares do progresso da inteligência, que tem que ser seguido pelo progresso moral, progresso do amor. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Então a inteligência engrandece de forma intelectual e a moral depura o espírito. Moral aqui, toda vez que falar em moral, vamos para as coisas da justiça, do amor, da caridade, da fraternidade. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Esse A aqui está craseado, então aqui quer dizer assim, primeiro vem as necessidades do corpo, depois vem as necessidades do espírito, né? Depois do alimento material, precisa ele, o homem, né, a humanidade, do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Selvageria, quando éramos brutos, das cavernas, do início da humanidade na Terra. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Então, a evolução individual que ele fala é muito pouca, né? Essa evolução que cada um faz em si mesmo. Geralmente, então, é o progresso coletivo, o progresso que é feito pela coletividade como um todo. Vamos aqui fazer um comentário quando ele fala infância da humanidade, né? Que ele diz que primeiro vem o material, depois o espiritual. Porque nas cavernas, no princípio da humanidade, não só das cavernas, né? Mas quando se sucedeu aquilo e ainda éramos brutos, éramos mais focados no corpo, no alimento, no material, né? Depois
gradativamente vai se focando nas coisas mais da moral, da razão, da justiça, do espírito, né? As necessidades do espírito. Continuando aqui. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Vamos fazer um comentário sobre isso. Aqui ele está falando da reencarnação. Quando ele fala de alma, está falando do espírito encarnado, cada um de nós. Então ele está perguntando, se tivesse uma vida só, e com a morte essa alma se fosse, como ela ia continuar seu aprendizado se nós saímos daqui imperfeito? Vamos pensar assim, imagine aqueles homens das cavernas, brutos, éramos nós mesmos, né? Lá antes de Cristo, muito antes de Cristo, no início da humanidade. Aquelas pessoas quando morreram, aquelas almas quando desencarnaram, se elas não voltassem, elas iam continuar naquele ponto de desenvolvimento da inteligência e da moral. Imagine, se a cada povo antes de Cristo, depois de Cristo, século I, século II, ao desencarnar, continuasse com aquele nível intelectual e moral. Olha aí, uma prova clara da reencarnação. Éramos nós mesmos que estamos aqui continuamente nessa luta, né? Então ele está perguntando, se a cada criança que nascesse fosse um espírito novo, uma alma nova, inaugurando aqui na Terra, ela tivesse que fazer todo o progresso inicial, seria ilógico. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que as primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie, quer dizer, da selvageria, à civilização material, né? Aquele início de se organizar, de começar a formar família, de começar a trabalhar, desenvolver os meios de produção, toda aquela história que se conhece. E depois desta, a civilização moral, depois o foco na moral, no amor ao próximo, né? Nas coisas da justiça, nas coisas da fraternidade coletiva. Então ele mostrou essas 3 etapas aí. Então veja como fica claro a necessidade da reencarnação quando a gente olha a história da humanidade desde o seu início até hoje. E como percebemos que mesmo ainda hoje somos muito materiais, sem amor. Quando eu falo somos, estou falando da humanidade toda. Ainda com uma predominância forte do egoísmo e do orgulho, do domínio sobre o outro para levar vantagem. Então somos ainda um planeta, uma morada da casa do Pai, uma das moradas da casa do Pai, ainda muito primitiva, que precisa ainda de muita evolução. E por isso fala aqui, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Foque na sua melhoria, você estará fazendo um progresso a você mesmo e contribuindo para o progresso da humanidade. Ainda vamos continuar no próximo, né? Esse subtópico ainda tem o item 3 e o item 4 e o item 5 que a gente faz no próximo. Tá bom? Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias. E durante esse estudo, pelo seu foco do seu pensamento, com certeza espíritos amigos, espíritos que lhe desejam bem chegaram. Então que eles façam a limpeza de sua casa, fluidifique as águas sobre as mesas e orientem nossos irmãos que às vezes estão em nossa casa, em nossa vizinhança, sem nenhum propósito positivo, às vezes até perdidos. Que eles sejam orientados também. Um abraço, até o próximo.